Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer o convite por participar desse grande evento brasileiro e internacional, em especial a professora Marta Nakibara, sempre ativa, sempre participante, pela coordenação desse braço brasileiro do evento, e muito feliz de estar aqui. Vou compartilhar minha tela para dar início à apresentação do nosso tema, que vai tratar dos jardins do Museu da República, no Rio de Janeiro, né? Trata-se de um projeto grandioso que envolve o restauro das edificações do museu e também dos jardins, né? A mim coube o trabalho de restauração dos jardins, né? Então, esse é o trabalho. Trata-se de uma residência que foi residência particular, pertencente à família do Barão de Nova Friburgo, que, com a nova república, a partir do final do século XIX, ela é adquirida pelo governo federal, né, pelo governo republicano, para ser a sede do governo. Durante os primeiros anos, foi apenas o palácio de despachos do presidente, e, posteriormente, já na época de Getúlio Vargas, do presidente Getúlio Vargas, ela se torna também a residência do presidente até a década de 1960, quando a capital do país é transferida para Brasília, né? Então, como eu disse, é um projeto de grande porte, então envolve equipes de arquitetura, de restauros, de museologia e museografia, de paisagismo, que está sob o meu comando, pesquisa histórica, estrutura, instalações, luminotécnica, climatização, arqueologia. Também fizemos um inventário florístico e um diagnóstico fitossanitário da vegetação do jardim, né? E todo um escaneamento em 3D, não só das edificações, mas também do jardim como um todo, né? Então, aqui nós temos essa imagem, né, que é uma foto de Marco Ferrez, da década de 1890. Nesse momento é a transição, né, entre uma propriedade particular e uma propriedade pública, né, de interesse do governo, né? Mas aqui a gente vê à direita o casarão, que é o palácio, né, os anexos que estão aqui, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, e aqui a gente já vê implantado uma grande aldeia de palmeiras imperiais, ainda de pequeno porte, né, que se desenvolve ao longo, conduzindo da casa até a Praia do Flamengo, que está aqui do lado esquerdo, né? Então, uma outra visão, né, a gente tem essa situação, o Palácio do Catete, os anexos estão quase invisíveis aqui nessa área. Ele está em frente a uma estação de metrô, então, portanto, o acesso é muito fácil, né? Ao lado do Museu do Folclore, que ocupa as construções vizinhas, né? E aqui os jardins que se estendem até o que seria a Praia do Flamengo, depois, com os sucessivos aterros da orla, né? Foi criado o Parque do Flamengo e a praia ficou um tanto mais distante, né? Bom, as referências básicas do restauro de qualquer jardim são sempre as cartas patrimoniais, né? Sobretudo as de Veneza, de Florença e, sobretudo, ainda a de Juiz de Fora, né? Que acho que é a mais aplicável ao caso dos nossos jardins. E a gente vai ver daqui para frente como ela tem interferência em algumas decisões que são tomadas no desenvolvimento do trabalho. O Manual de Intervenção em Jardins Históricos, que é uma obra clássica do Carlos Fernando de Moura Delfim, uma obra do IFAM, publicada pelo IFAM. A gente estudou também alguns bens do período, né, como as obras de Glaziou, como a Casa de Rua Barbosa, o Solar da Imperatriz, o Palácio Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, o Jardim da Luz, em São Paulo,
que tem uma história bem diferente do que nós temos aqui no caso do Museu da República, mas serviu também como apoio, né, conceitual, né, para o desenvolvimento do trabalho. Consultamos uma bibliografia bastante vasta, contamos, aí foi um auxílio extremamente luxuoso, uma pesquisa histórica da professora Cristiane Magalhães, que foi essencial, foi fundamental para o desenvolvimento do trabalho. Bom, e além da iconografia que é disponível, fizemos muitos debates com as equipes de coordenação, de arquitetura, de pesquisa, né? E o levantamento planimétrico de campo, que foi também fundamental. Vamos falar isso um pouco mais detalhadamente daqui a pouco. Detalhadamente, desculpe. Bom, trata-se de um projeto de Paul Vion. Esse trabalho de jardins no Museu da República, em muitas publicações, ele é apontado como um projeto de Auguste Glaziou. Inclusive, em publicações do próprio Museu da República aparece essa referência. Mas, na verdade, até o momento, não foi encontrada nenhuma referência a respeito dessa participação de Glaziou nessa obra, né? Então, a gente não tem como afirmar hoje de que se trata de uma obra com o traço, com a assinatura de Glaziou, porque não há indícios dessa participação. Há, sim, indícios da participação de Paul Vion, que às vezes é apontado como discípulo de Glaziou, mas, na verdade, a história não é bem essa, né? Paul Vion é um paisagista francês que especializou-se na área de rocaille. Rocaille são aquelas formas, né, feitas com argamassa armada que simulam elementos da natureza, como troncos de árvore, como bambus, como pedras, né? E trabalhou, inclusive, fazendo rocaille para várias obras de Glaziou, né, como as obras do Campo de Santana, por exemplo, né, que a gente vê da Gruta, por exemplo, né, que são obras de Paul Vion dentro de obras de Glaziou, né? Mas ele sempre se apresentava, a gente vê isso em anúncios de jornais da época, né, como paisagista e rocailleur, né? Então, era essa a especialização de Paul Vion. Então, ele desenvolve esse projeto e o que nós fomos absorvendo, né, ao longo dessa pesquisa histórica foi toda uma evolução dessas áreas ajardinadas através de muita iconografia, né? Aqui a gente tem a primeira foto à esquerda, em cima, a foto da gruta, né, ainda em fase final de testes após a construção, os operários ali posando para a foto. Uma visão, em seguida, uma visão externa do palácio, né, ainda com a Rua do Catete, que passa em frente, ainda muito tranquila, né, muito larga, e alguns aspectos internos em épocas diferentes, né? Isso aqui é uma imagem de 1897, que é a data da inauguração do palácio como sede presidencial, né? E aqui embaixo a gente já vê uma foto da década, final da década de 40, início da década de 1950, né? A gente tem uma iconografia bastante completa, não só em termos fotográficos, como em termos documentais, né? Então, através de pequenas notas de jornal, por exemplo, a gente descobre que em determinado momento o jardim foi recomposto, foi restaurado, né? Com a reforma dos jardins do Palácio do Catete, a sede do governo foi invadida por uma onda de moscas que acompanhava o estrume para a renovação dos canteiros. Então, através dessas informações, a gente vai recompondo um pouco a trajetória do jardim, né, a trajetória das transformações do jardim. Aqui eu trouxe um exemplo, né, um exemplo que eu acho bastante interessante para a gente entender a dinâmica do nosso trabalho.
São duas fotos feitas por Marco Reis em 1897, o ano da inauguração do Jardim como espaço público, né, como espaço de propriedade federal, né? São duas fotos feitas com poucos minutos de diferença entre uma e outra, com fotometragem diferente, por isso eu gosto de usar as duas, porque que uma não revela, a outra revela, né? Onde a gente tem uma cena próxima da primeira ponte de travessia do implantado por Vion, né? E que mostra a ponte, um trecho do lago, umas pessoas posando. Aqui nós temos uma criança sobre pedras em Hokkaido, que aqui aparecem as pedras. Aqui nós temos uma situação de Hokkaido muito interessante, porque nós temos uma simulação, né, de um tronco de árvore, de um toco de árvore, e o tronco caído, né, também em Hokkaido, na borda do rio, né? Então, essas duas fotos foram muito importantes para a gente entender esse pequeno trecho do jardim, né? E aí, a gente vendo isso, chamando atenção para esses dois pontos, né? A gente comparando com o que a gente tem hoje, né? A gente vê lá a ponte em Hokkaido ainda mantida, a gente vê o toco, né, sendo aproveitado como vaso, que era essa a intenção original daquele elemento, mas a gente não vê mais as pedras, essas pedras em Hokkaido, elas desaparecem, e a área é tomada por árvores de grande porte. Inclusive, esse tronco caído na beira do lago, ele desaparece, né? Então, de início, ficamos pensando o que teria acontecido. Essas rocas simulando pedra, simulando tronco, foram demolidas, foram removidas, né? Mas aí, continuando na pesquisa de campo, né, a gente percebe, né, que esse tronco ainda está lá, né? Só que ele foi engolido pelas árvores, né? Engolido por essas duas árvores e por toda a vegetação em torno delas, né? Aqui a gente vê a extremidade do tronco, nessa outra foto fica mais perceptível a extremidade do tronco, a estrutura central, né? Uma barra de ferro vigorosa, onde a gente percebe que parte já foi, já se perdeu, né? É possível até que esteja no fundo desse lago e descobriremos isso quando o lago for esvaziado, né? Então, a questão, logo que se colocou, o que fazer? Vamos retirar as árvores para recuperar o tronco, né? Então, aqui nos auxilia a Carta de Juiz de Fora com essa situação. Mais importante que devolver feições já perdidas do projeto original é reconhecer a preponderância de valores naturais em relação a elementos culturais já perdidos. Ou seja, não faz sentido a gente remover essas duas árvores de grande porte, já bastante desenvolvidas, para tentar recuperar um Hokkaido que a gente provavelmente está em estado avançado de deterioração, né, motivada pelo enraizamento das árvores, pelo próprio tempo, né? Então, a gente decidiu pela manutenção e, posteriormente, pela colocação de uma placa informativa dessa situação, que acho que é um fato bastante curioso. Eu trago isso apenas como um exemplo para ilustrar certos comportamentos que nós assumimos durante o desenvolvimento do trabalho. Aqui nós temos dois desenhos elaborados pelo engenheiro Arão Reis, né? O primeiro desenho é um desenho de como ele encontrou o lugar ao chegar, antes de iniciar as obras. E o segundo desenho é uma espécie de um build, né? Como ele deixou após as obras, né? Arão Reis, para quem não está fazendo a ligação de uma coisa com a outra, ele é o responsável pelo projeto da cidade de Belo Horizonte, que foi inaugurada, ainda que
com obras incompletas, desse mesmo ano, de 1897. Então, foi um ano assim, de muita atividade do Arão Reis, né? É, então, é interessante a gente comparar esses dois desenhos, que a gente percebe que, ainda na fase de propriedade privada, está muito apagado aqui. O Palácio do Catete está aqui nesse ponto, né? Os anexos estão aqui. Existia uma certa intenção paisagística nessa área aqui, abaixo, né? A Aléia de Palmeira já implantada, dirigindo, né, o olhar para a Praia do Flamengo. Aqui nós vemos aqui uma via, né, que corta, né, ortogonalmente essa Aléia de Palmeiras, com alguma coisa no centro que pode ser um tanque d'água, um pequeno lago, um chafariz, alguma coisa que a gente não consegue identificar, né? Uma pequena construção aqui que permanece lá até hoje, né? E esse era o tratamento. Aqui, já com a implantação de Polvion, a gente vê surgir, né, uma modificação de jardim, né? Aqui todo um complexo de gruta, né, e um lago que serpenteia ao longo de todo o jardim. Vamos ver isso numa escala maior, que vai ficar mais fácil da gente entender, né? Bom, então esse é o projeto original, a obra original. Eu assinalei em vermelho porque está difícil de entender, né? Os elementos edificados principais, o Palácio do Catete, os anexos, né? Mas a gente tem algumas outras edificações. Aqui temos uma cocheira, aqui temos uma edificação que posteriormente veio a ser utilizada como alojamento dos funcionários, mas nessa época era uma espécie de um depósito, lugar da bagunça, né, digamos assim, né? E esse tratamento que foi completamente apagado na reforma feita por Polvion, né? Então, a gente repara que essa área daqui se transformou. Aqui foi edificada uma construção, um projeto de Arão Reis, destinada aqui sim ao alojamento dos funcionários, né? Uma outra edificação foi erguida aqui para abrigar um gerador de energia elétrica. Foi uma das primeiras edificações a contar com essa estrutura, um grande gerador. Ele continua lá, não aqui nesse ponto, mas ele continua lá para visitação pública, é uma máquina gigantesca, né? A gente vê já a implantação da gruta, de um pequeno tanque junto à gruta, do lago ao longo de toda a extensão do jardim. Essa área daqui foi criada como um jardim privativo da Presidência da República. Existia uma grade, né, aqui separando isso do entorno. Por quê? Porque esse jardim era aberto à visitação pública às quintas-feiras e aos domingos, né? Então, o público podia frequentar o jardim, e esse jardim continuava sendo um jardim privativo da presidência, da família presidencial, né? O que os italianos chamam do giardino segreto, né? O jardim segregado, né? Então, aqui nós continuamos com a cocheira, né? Essa edificação de apoio aqui, e posteriormente, com a demolição desse alojamento de funcionários, ela passou a ser utilizada como alojamento dos funcionários, né? É mantido aqui esse eixo ortogonal, né? Aqui já com um chafariz de maiores proporções, que a gente vai ver a seguir, e uma pequena edificação, que é uma glorieta, uma folie, e depois a gente vai conversar um pouco melhor sobre ela. Aqui é muito interessante de notar, né, que a gente tem uma construção, que a gente vai ver mais tarde, né, uma construção que faz a conexão entre o interior do jardim e a praia, né? Depois nós vamos ver isso melhor. Isso aqui é a planta que nós produzimos da situação atual do jardim. Era cruzamento, na verdade, de vários documentos. Um levantamento topográfico original,
o escaneamento em 3D, que foi feito pela nossa equipe, né? O inventário florístico e um levantamento de campo, né? Que foi feito pela equipe de paisagismo, né? Então, essas 4 informações, isso parece uma coisa muito simples, mas isso deu bastante trabalho. Essas 4 informações foram juntadas, né, para produzir essa planta do estado atual. Aqui tem as informações das árvores sadias, das árvores que têm problemas de ataque de pragas, de cupins, erva de passarinho, enfim, pragas diversas, fungos, né? Nós temos informações sobre as árvores que foram removidas, que ainda têm remanescente no local, que são esses pontinhos aqui laranja, né, que são tocos de árvores removidas recentemente ou em passado remoto, né, que ainda permanecem lá. A gente tem todo o traçado atual do jardim. E vou passar aqui algumas imagens para vocês terem uma ideia do que a gente está comentando, dessas áreas jardinadas. É claro que nessas primeiras imagens eu selecionei imagens bonitas, e vocês podem estar se perguntando, poxa, mas o jardim é tão bonito, o que restaura ele, que ele precisa, né? Mas, em seguida, vamos falar sobre os problemas, né, que a gente encontra nesse jardim, né? Então, realmente, é um jardim que conta com uma manutenção aparentemente boa, né? Uma equipe de jardineiros bastante reduzida, mas eficiente, que está lá há muitos anos. É muito frequentada pela população do bairro e de pessoas que vêm de outros pontos da cidade do Rio de Janeiro. E nós temos aqui uma paisagem assim que é bastante agradável e é um oásis dentro da cidade, de fato, né? Lá ao fundo a gente vê a glorieta que eu comentava, aqui nós temos o detalhe dela, né? Até hoje não se sabe muito bem como usar isso, como cabe a qualquer folia, né? No jardim com inspiração romântica, né? Mas já foi usada como brinquedoteca, já foi utilizada como ambiente para espetáculos, pequenos espetáculos infantis, né? Aqui o chafariz central, né, que veio ocupar o eixo o centro daquela rótula, né? Bom, e aqui que nós começamos primeiro passo foi fazer uma relação de ações emergenciais que deveriam ser tomadas no jardim. Inicialmente, com a identificação dos remanescentes arbóreos, tanto de árvores que precisaram ser removidas recentemente, quanto de árvores já removidas há bastante tempo, né? Ou que estão, inclusive, infestados por cupins, disseminando essas colônias para a vegetação em torno, né? Então, a gente fez um inventário minucioso. É interessante notar que, às vezes, essas estruturas começam a incomodar até os próprios jardineiros, que começam a ser criativos em torno dessas estruturas e começam a plantar a fazer jardins em torno desses remanescentes, né? A gente tem vários exemplos desses, muitos exemplos desses, né? Outro problema que nós temos são as brotações espontâneas de vegetação, né, de árvores, né? Não só de palmeiras exóticas, como é esse caso daqui, né, como de palmeiras nativas. Os gerivás, por exemplo, eles se reproduzem com muita facilidade, né, e eles acabam disseminando sementes por todos os lugares que vão brotando. Se você não tiver o cuidado de retirar isso, daqui a alguns anos a gente vai ter um grande palmeiral, não vai ter mais jardim algum, né? Então, as palmeiras imperiais também se disseminam com muita facilidade e várias árvores também. Então, é um trabalho que deve ter uma atenção minuciosa cotidiana, né, no combate a essas situações, né?
Outro problema são os plantios espúrios, né? Pessoal que conta com a criatividade dos jardineiros, conta também com a cumplicidade entre frequentadores habituais e jardineiros. Com o tempo, esses frequentadores cotidianos, né, eles começam a conhecer os jardineiros e, vez por outra, eles levam uma mudinha. Ah, eu ganhei essa laranjeira aqui, essa mudinha de laranjeira, pode plantar para mim em algum lugar do jardim? E o jardineiro atende, né? Então, falta ainda, inclusive, um trabalho de educação é, da equipe, né, no sentido de entender a importância da manutenção das características do jardim histórico, por que ele tem que ser mantido da forma mais próxima do original possível, e por aí vai, né? E aí começam a surgir relevos, né, que são criados nessas iniciativas, né? E a gente vai vendo situações que a gente vai perdendo o controle das características originais do jardim, né? Há casos, né, como dessa área daqui, né, que a gente chega hoje a considerar quase como perdidos, né? Eles vêm aqui, o que que acontece? Nós temos uma palmeira Bismarck, que foi introduzida no Brasil há cerca de uns 30 anos, né? É muito linda, muito bela, mas ela não tem absolutamente nada a ver com o jardim do século XIX, né? A própria palmeira triangular, que vai ser introduzida por Roberto Burle Marx lá nos anos 40, 50, né? E, então ela não teria que estar aqui. O próprio abricós de macaco, que também foi introduzido no Sudeste, né, através de obras de Roberto Burle Marx, né, também nessa data, no meados do século XX. Então, a gente tem uma salada de informações diversas e várias coisas mais recentes que vão sendo introduzidas ou vão brotando espontaneamente, né? Trazidas por pássaros, por morcegos, enfim, ou são plantadas espontaneamente. Por exemplo, nós já assistimos lá, né, esse aqui é um pequeno limoeiro, não, deixa eu ver qual é, um desses aqui, né? Eu estava lá iniciando o projeto de inventário florístico, junto com a equipe de biólogos e agrônomos, quando eu vi um funcionário da casa chegar com uma mudinha de limão e pedir para o funcionário plantar, e o funcionário atendeu, né? Então, faz parte desse processo de educação que a gente precisa implementar, né, com certa urgência, não só nesse jardim, mas como em qualquer jardim histórico. Bom, e aqui nós chegamos ao estudo preliminar, né? Ao nosso estudo preliminar, que é a fase que nós nos encontramos, né? Essa é uma planta que nós já vimos, é a planta do existente, e essa é a planta do estudo, né, que está sendo proposto, né? Aquela área que hoje está tomada pela Bismarck, pela palmeira triangular, pelo abricó de macaco, né, nós entendemos que é uma área que, desde lá do projeto original de Brasil, era um grande vazio, eram pátios de manobra, pátios de carga e descarga, né, que ela não pertence mais ao jardim histórico, né? Então, o trecho em que nós admitimos discipliná-lo com um certo olhar contemporâneo, né? Procurando não interferir muito, né, na questão do traçado histórico, mas disciplinando certos usos, organizando certas áreas, né? Então, eu vou começar a falar um pouco sobre alguns detalhes dessa área, iniciando pelo trecho inicial, que é chamada Praça Colombo, né? Essa é uma praça, né, que hoje se encontra nessa situação, é um grande gramado, simplesmente um grande gramado, mas que no passado ela teve traçados diferentes, até chegar no traçado de Pouvion, né, que era um traçado que a gente vê com muita dificuldade nesse desenho daqui.
Mas a gente percebe a estátua de Colombo, né, desse ponto central, né, com um traçado aqui em forma de elipse ou de um retângulo com dois lados menores curvos, né, e outros traçados que aparentemente foram propostos, mas não chegaram a ser implantados, né. Então, mas através da iconografia, a gente recupera um pouco dessa situação original, né? Nós temos aqui uma foto do final do século XIX, início do XX, né? Temos outra foto, né, uma foto de uma festividade, de um evento qualquer psicodélico aqui, promovido, né, em 1911, né? Mas a gente vê a estátua de Colombo, né, centralizada e esse caminho em torno, né, que permite que a pessoa visualize essa estátua de todos os ângulos, né? Tanto aqui quanto aqui, a gente vê esse caminho percorrendo a estátua, aparece o pedestal dela ali, é, é, quase invisível ali, mas dá para ver, né? Então, o que que acontece? Hoje nós temos a situação. Não me perguntem o que que a estátua do colonizador Colombo está fazendo na sede republicana, né? Não faz o menor sentido, mas ela é implantada exatamente nessa reforma. É uma estátua que hoje é tombada pela prefeitura, pelo IRPH, né? Pelo órgão de patrimônio municipal, né? Então, aqui tem uma ampliação, a gente vê a estátua, é o desenho de Arão Reis, a gente vê a estátua centralizada e um canteiro em forma de biscoito maisena, digamos assim, né? E a situação atual em que não admite que as pessoas vejam o rosto de Colombo. Elas só podem, a não ser que pisem na grama, né? Mas elas não são convidadas a vir à frente da estátua, apenas a retaguarda da estátua, né? Então, a gente está propondo não uma cópia, uma tentativa de cópia de algo que a gente não consegue nem entender direito, né? Mais alguma coisa inspirada naquele desenho, com a possibilidade de se fazer um caminho em torno e se apreciar essa estátua, que é uma estátua de ferro fundido, fundida pela Waldorf, pela Fundição Waldorf, então tem uma qualidade artística grande, e é uma estátua tombada, então ela precisa ser devidamente apreciada, né? Continuando, vamos para aquela área que chegou a ser tratada como um giardino segreto, né? Mas que hoje ela funciona integrada ao resto do jardim, e embora tenha sofrido modificações ao longo do tempo, e nessa área central tenha sido implantado um grande viveiro de pássaros, né? E o que sobrou desse viveiro, que não existe mais, foi o tanque central de água, para o fornecimento de água para os pássaros, né? Então, esse tanque continua lá, ele foi restaurado. Essa foto aqui é da época da restauração, mas ela já foi restaurada, está funcionando completamente. E essa é uma área que tem essa característica, onde foi posteriormente colocada essa bordadura com ixoras, que a gente está propondo a eliminação para fazer a real integração dessa área com o conjunto do jardim. Aqui chegamos na área que a gente considerou como, como limítrofe ao jardim histórico. A gente percebe no projeto de Glazioux que aqui está a edificação destinada à moradia dos funcionários, um grande pátio de manobra, outro grande pátio de carga e descarga, separados por uma pequena cerca-viva aqui, e, posteriormente, com a demolição dessa construção, esse pátio ainda se tornou maior ainda, né? Então, isso aqui é uma região desértica, é apropriada para
eventos, né, para feiras e coisas que o museu abriga com satisfação, mas hoje o traçado é isso, é o resultado de um caminhamento sem planejamento, né? Então, a gente tem aqui esse traçado dessa forma, esse traçado é apropriado, né, com três mesinhas, que são bastante utilizadas. Então, e também o que acontece? No meio dessa área desértica, né, a gente tem o trecho mais impactado pelas edificações vizinhas, né? A gente vê aqui os fundos das edificações voltados para outra rua, para a rua paralela, né? Então, a gente está propondo aqui que a gente crie uma certa barreira vegetal, não que vá ocultar completamente aquele conjunto edificado, mas que vai torná-lo secundário, né? Colocando o protagonismo na vegetação. Aproveitando a existência de um pau-rei aqui, a ideia é que a gente estenda esse plantio, né, e crie uma barreira vegetal, inclusive vai ser aplaudida pelos moradores daqueles prédios, porque eles estão voltados para o norte e recebem sol inclemente durante todo o dia, né? Então, essa situação que nós temos hoje, a proposta, então, é de amenizar esse impacto através do emprego da vegetação e criando, então, essa faixa verde, né, entre essa área de eventos, né, que serve também para carga e descarga, estacionamento, né, e dando um sentido um pouco mais organizado a essa praça, né? Então, a gente vê aqui tracejado o traçado atual desse caminho, né, muito tímido, e o tratamento que se pretende dar com bancos, mesas mais confortáveis a esse ambiente. Aqui vamos chegando na área da gruta e do lago. Uma foto, né, da construção, fase final de construção. Aqui está a equipe de operários, e aqui já como ela aparece hoje, né? O que a gente percebe é que essa área daqui, que foi asfaltada posteriormente, depois a gente vai falar sobre pavimentação, essa área ela acabou criando uma ruptura entre a gruta, o lago da gruta e o grande lago, né? Como se não fizessem parte de um mesmo sistema, de um mesmo conjunto, né? Então, o que a gente está propondo aqui é a interrupção dessa pavimentação, criando um piso em pedra, né, associando a pedra a essa linguagem que nós temos, tanto na borda do lago quanto na borda da gruta e na gruta, fazendo uma conexão visual, né, entre esse elemento e o lago propriamente dito, né? Que fique claro, né, que isso aqui faz parte do mesmo conjunto. O funcionamento disso, como é que é? Você tem a entrada d'água por essa bandeja, né? Essa bandeja de água, ela se preenche e ela verte água para esse pequeno tanque e, subterraneamente, esse pequeno tanque se comunica com esse lago. Então, a ideia, né, original é que, a partir dessa gruta, você tem alimentação de todo lado, né? Isso funciona, hoje em dia, funcionava até bem pouco assim, hoje já não funciona, isso aqui está funcionando de forma independente, mas não importa, né? A ideia é que isso seja entendido como partes de um mesmo conjunto. Aqui a gente vê um caminho, que esse caminho não fazia parte do projeto original, mas ele conduz ao ponto estratégico aqui na borda do lago, né? É um lugar belíssimo, né? Então a gente entendeu que ele deveria ser mantido, né, apenas com a redução da sua largura, porque ele hoje tem uma proporção quase que monumental, né? E não carece, não cabe. Então, a gente propôs um estreitamento dele e a eliminação de obstáculos, a gente vai ver daqui para frente. Bom, aqui é uma visão que nós temos dessa área daqui, ó.
onde a gente tem uma edificação, uma cobertura lá no fundo, que a gente propõe a demolição. Isso aqui foi um bistrô no passado, né, mas isso acabou não dando muito certo. Então, a gente propõe a demolição dessa área e a revegetação para se criar uma barreira visual daquelas edificações lá do fundo, né? Esse é o tal caminho que eu comentava, né, onde a gente propõe o estreitamento dele e a eliminação dos obstáculos, né, dos degraus, né, transformando em rampa para conduzir a esse recanto de beira de lago. Inclusive, aqui é o ponto onde os tratadores alimentam os animais. Aqui nós temos muitos patos, marrecos, gansos, e pássaros diversos, né? Então, aqui é o ponto que os tratadores distribuem a alimentação. Então, de manhã, um espetáculo, esse recanto daqui, né? Seguindo, a gente tem a Alléia das Palmeiras. Aqui é interessante que a gente reparar que no projeto original a gente tinha as palmeiras, a linha de palmeiras, e ligeiramente recuado, nos interstícios entre palmeiras, nós tínhamos uma segunda leia de árvores. A segunda leia está praticamente perdida, restam poucos remanescentes lá no local. E esses remanescentes são mangueiras. No Rio de Janeiro, há cerca de 30 anos, nós vivemos o problema de uma praga chamada seca das mangueiras, que vem exterminando muitas mangueiras. Aqui mesmo no museu, depois que nós começamos a trabalhar, tivemos que suprimir 5 grandes mangueiras enormes, né, originais, né? Ou seja, portanto, cento e tantos anos de idade, né? Então, a gente entendeu que não cabe, né, que cabe restaurar essa segunda leia, mas não cabe restaurá-la com mangueiras, né? Nesse momento não é um momento propício, né? Então, a gente está propondo o uso de uma outra árvore, que seriam as sapucaias, né? Por que as sapucaias? Primeiro que é uma árvore que tem uma volumetria, uma morfologia similar à da mangueira, né? Segundo, que elas são bastante simbólicas, né, da famosa aldeia da Quinta da Boa Vista. Esse, sim, um projeto de Graziú, né? Então, e trariam essa coloração no mês de outubro, né, que seria muito bem-vinda aos jardins do museu, né? Voltando aqui um pouco atrás, desculpe, nós temos aqui a recuperação dessas manchas de arbustivas, né, que se perderam ao longo do tempo, né? Então, a gente está propondo a recomposição. A gente não conhece as espécies, né, mas a gente consegue entender na época que tipo de vegetação se usava e tudo mais, né? E nas bordas, nas esquinas dos canteiros, né, a gente percebe que existia a intenção de marcá-los com árvores de grande porte. Então, a gente recupera um pouco essa ideia, replantando árvores nessas esquinas. Algumas delas já estão ocupadas, então a gente mantém o que está lá, né? Chegando aqui aqui vou comentar aquele que eu já aventei lá no início, né? Essa construção que ficava bem aqui no cantinho. É uma construção curiosa, porque na parte superior é um mirante para se apreciar a praia e o próprio jardim. Era, né? E na parte de baixo é uma área de vestiário de sanitários. Então, a família, né, ela vinha com seus trajes normais, né? Ela entrava aqui dentro, trocava de roupa para os trajes de banho, e do lado de lá existia uma outra porta que saía direto para a praia. Então, não existia trânsito de pessoas com traje de banho dentro do jardim. Elas vinham com seus trajes normais, trocavam de roupa ali dentro, saíam para a praia. No retorno, elas tomavam banho, colocavam suas roupas normais, né, e adentravam o jardim novamente. Essa construção já foi demolida há muito tempo. Nós temos intenção
nas prospecções arqueológicas, talvez descobrir as fundações dessa edificação e revelá-las de alguma forma, né? Mas essa área vem sendo ocupada há muito tempo como parque infantil. É um parque infantil clássico da região, ele é muito frequentado, né? Mas ele não é adequado para pessoas com dificuldade de locomoção. Ele tem degraus, ele tem o chão em areia fofa que impede que uma pessoa com dificuldade, uma cadeira de rodas, um andador, né, circule. E tem um outro problema, que é a possibilidade de evasão das crianças por esse portão aqui. Seria o portão principal, o portão situado na Alléia das Palmeiras. Então, por conta desse perigo, né, esse portão permanece sempre fechado e para se proteger as crianças, né? Então, a gente está propondo nessa modificação, né, baseado um pouco nesse desenho, você vê que o acesso para essa área, aqui está aquela edificação vestiário beirante, né? Essa área, esse acesso é interiorizado, ele não é aqui na borda do. Nós estamos trazendo esse acesso para a área infantil aqui para dentro. Ela é conformada por bancos em pedra, né, baixinhos, mas que criam algum obstáculo para um uma franca evasão, assim, é muito fácil, jardins e coisa e tal, e organizando essa área infantil de forma que seja mais propícia ao uso por pessoas com dificuldade de locomoção, seja acessível, né? Bom, falando um pouco sobre a pavimentação, né, o que a gente tem no trecho inicial são essas lousas de pedra, né, e o restante do jardim, originalmente, era terra, né, era piso ensaibrado, terra batida. Mas a gente tem uma notícia aqui de 1910 e que fala o seguinte: foram macadamizados todos os caminhos e alamedas, replantados com flores artisticamente dispostas e para. Enfim, aqui nós tínhamos um piso em terra, né, que era bastante usual nessa época e parecia o piso mais adequado, né? Posteriormente, a gente já teve a notícia, né, de que eles foram macadamizados, né? E aqui a gente tem umas imagens em que aparece esse piso ainda macadamizado. Reparem que, então, não tem meio-fio, não tem captação de águas pluviais, as águas escorriam diretamente para o jardim, parte das águas eram absorvidas pelo próprio macadame, né? Então, a gente tinha uma coisa muito mais orgânica, né? Mas, posteriormente, esse piso é parcialmente pavimentado com paralelepípedos, né? Aqui, essa foto, a gente vê exatamente a transição entre o paralelepípedo e o macadame. E a gente repara que na área de macadame ele continua sem meio-fio e sem bocas de lobo, sem bueiros, né? Quando entra para o paralelepípedo, surge a necessidade de se ter meio-fio e bueiros, né? Aí, e, posteriormente ainda, esse piso foi asfaltado, né? Asfaltados sobre os paralelepípedos que bravamente ficam querendo recuperar a glória em alguns pontos, né? Agora, repare, o meio-fio, na verdade, ele não tem uma função estrutural, são pequenas pedras colocadas como arremate dessa borda, né? Então, eles poderiam ser eliminados tranquilamente. Nossa proposta é que a gente elimine todo o asfalto, na verdade, é uma proposta que é aceita por todos, né? E esse piso seja substituído por um concreto de alta resistência, feito com cimento branco pigmentado numa cor próxima ao saibro, né? Ao piso ensaibrado. Ele vai se coadunar melhor com essas pedras e vai recuperar um pouco da feição. Ah, por que não colocar os próprios saibro?
porque a gente, eventualmente, tem que ter trânsito de caminhões, caminhão-bunque para manejo dessa vegetação, dessas palmeiras, e a gente tem que ter carros de serviço, e o Saibro não resistiria a essa situação. Então, a gente está propondo uma situação que volte visualmente, né, ao que era original, e, mas mais adequado ao uso atual, né? Bom, vegetação, né? A gente tem, através da história, o uso modificado da vegetação. Então, nós temos essas duas fotos aqui, o intervalo de 9 anos entre elas, né? A primeira, logo após a inauguração. Eu peguei esse ponto, porque esse é um ponto que o Paul Viol não sabia disso, mas é o ponto mais instagramável do jardim, né? Ele, é, ele tem muitas fotos, muitas, eu digo, tem várias fotos, né, tiradas nesse mesmo ponto, né? Então, é interessante notar, né, que o uso. Essa segunda foto aqui é da família do presidente Nilo Peçanha. Ele está aqui, Nilo Peçanha, né? Então, a gente vê que aqui eram espadas de São Jorge que tinham sido plantadas, que se coadunam com a São Jorge, eram as Sansevieria, que atualmente são chamadas de Dracena, né? E elas se coadunam com essa paisagem rochosa, né? Em Rocaille, né? Mas, posteriormente, a gente vê que essa vegetação foi sendo substituída por outras espécies, né? Isso aqui já na década de 50, né? Então, essas transformações, a gente pretende, na medida do possível, né, voltar à situação original, né? Para isso, a iconografia é fundamental para a gente, né? Outra questão que é muito corriqueira em jardins históricos é que, com o crescimento das árvores, a grama começa a rarear nas áreas sombreadas, né? Então, aqui a gente vê dois exemplos, né? Um exemplo à direita, né, em que a grama vai rareando, né, vai rareando e se torna inexistente, mais próxima da árvore, e o exemplo em que é, essa área rarefeita foi ocupada por uma vegetação de sombra, que admite meia sombra, né? Isso é uma tendência que a gente vê nos jardins brasileiros, que a gente não vê fora do Brasil, né? Pelo que eu me lembro, pelo menos, né? É uma necessidade de se cobrir, de não se ver a terra, como se a terra fosse uma coisa proibida. Agora, é lógico que quando eu coloco essa vegetação em torno das árvores, eu inibo, eu proíbo, eu impeço que a pessoa se aproxime da árvore, que utilize a sombra da árvore como área agradável de estar, né? Que se encoste no tronco da árvore, que abrace o tronco da árvore, né? Então, eu crio uma barreira, um obstáculo para esse uso, que é um uso fundamental, é o lugar mais aprazível do jardim, exatamente essas áreas sombreadas, né? Aqui a gente vê isso muito claramente, né? A possibilidade de uso sobre uma árvore ainda que pequena, e o que acontece posteriormente com essa vegetação que vai ocupando tudo e impedindo que as pessoas se aproximem das árvores, né? Essa foto da direita, ela chega a ser engraçada, né? No caso aqui, ainda é justificável, porque isso se trata de um abricó de macaco, né? E que, eventualmente, pode um fruto cair sobre uma pessoa. Embora eu acho que essa possibilidade é bastante remota, mas, enfim, existe essa possibilidade. E da foto da esquerda, a gente vê aquela vegetação herbácea se aproximando do vazio sobre a árvore, quase que ameaçadoramente, né? Ela chegando ali, vou ocupar seu espaço, né? Vou invadir sua praia, né? Por último, eu queria falar sobre a capacidade de carga, né? A capacidade de carga é uma coisa que normalmente no Brasil é relegada a segundo plano. Não se importa muito com isso. Então, vamos usar, deixa usar.
É muito importante o uso do jardim, mas é lógico que é uma estrutura sensível e ela precisa de limites, né? E às vezes não se consegue dar esses limites porque pode parecer uma medida antipática, né? Então, eu defendo a ideia de que se tenha um estudo realmente consistente de capacidade de carga e que ele seja aplicado rigorosamente. Vamos pensar que esse jardim era um jardim residencial. Posteriormente, ele se torna um jardim de uso público, né? Ainda que eventual, e também, do ponto de vista institucional, ele é usado dessa forma, eventualmente para eventos, né? No caso aqui, uma, uma, uma recepção aos reis da Bélgica em visita ao Brasil, chamado Garden Party, né? Onde são mesinhas, né, com comportamento muito pouco, pouco movimento, né? Eventual, né? Era montado e desmontado, né? A gente vê que o nosso jardim hoje, ele tem usos como esses, né? Que são bastante bem-vindos, não são danosos, né? Desde que, naturalmente, eles não aconteçam sempre no mesmo lugar, né? Daí, o estudo de capacidade de carga tem que estar relacionado a um plano de manejo, né? Para que a gente possa ir fazendo rodízio das áreas, né? Para que elas comecem a ter tempo para se regenerar, né? Mas, a partir de uma certa proporção, isso vai tomando dimensões preocupantes, né? A ponto de a gente ver esse tipo de coisa. Nós estamos sugerindo, e o museu aceitou, né, que não se faça mais eventos como feiras, né, na Aldeia das Palmeiras. O espaço é exíguo, como dá para perceber na foto, né, ele é muito apertado. Os feirantes eles acabam arrastando as suas barracas para a extremidade da área pavimentada, em alguns casos, inclusive, para cima do gramado, e o gramado serve como estoque, né? São caixas de estoque, são geradores de freezer, né? Dependendo da atividade que cada barraca apresenta, né? Então, isso é muito preocupante. Então, não tem como você manter um gramado nessas circunstâncias. E o resultado é esse, né? A gente vê uma total decomposição, depauperação do gramado, de difícil regeneração e que a gente precisa coibir. Bom, eu agradeço a presença de todos, a participação de todos, né? Eu vou encerrar minha apresentação, desejando felicidade a todos.